Olá, família! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar numa das histórias mais inspiradoras da Bíblia. Uma passagem que nos ensina algo profundo sobre como Deus nos vê e como Ele escolhe aqueles que vão cumprir seus propósitos. Já parou para pensar como Deus escolhe as pessoas? Será que é pela força, pela aparência, pela popularidade? A história que vamos explorar hoje, em 1 Samuel, capítulo 16, vira todas essas ideias de cabeça para baixo. Imagine a cena. O profeta Samuel está de luto. Ele está triste porque Saul, o primeiro rei de Israel, desobedeceu a Deus e foi rejeitado. O coração de Samuel dói, mas Deus não o deixa nesse estado. Ele chega para Samuel e diz algo como: Samuel, até quando você vai ficar de luto por Saul? Se eu mesmo o rejeitei como rei de Israel, Chagadu tristeza, encha o seu chifre com óleo e vá. Estou te enviando a Jessé, o belemita, porque escolhi um dos filhos dele para ser o novo rei. Essa é uma virada de chave. Deus está dizendo: levante-se. A história continua e Samuel obedece, mesmo com medo. Ele teme que Saul, o rei atual, descubra e tente matá-lo. Mas Deus lhe dá uma estratégia: levar uma novilha para oferecer um sacrifício em Belém. Era uma missão secreta, disfarçada de um ato religioso comum. Isso já nos mostra que, quando Deus nos chama, Ele também nos capacita e nos dá a direção necessária para cumprir a missão. Então, Samuel chega a Belém. A cidade fica em alvoroço. Os anciãos da cidade vêm ao seu encontro, tremendo, e perguntam: Você vem em paz? Eles sabiam que a visita de um profeta do calibre de Samuel poderia significar bênção ou juízo. Samuel os tranquiliza, dizendo que veio em paz para sacrificar ao Senhor, e convida Jessé e seus filhos para a cerimônia. Agora começa o momento da seleção. Aquele que seria ungido como o próximo rei de Israel seria escolhido ali. A expectativa devia estar no ar. Jessé, orgulhoso, começa a apresentar seus filhos a Samuel. O primeiro a chegar é Eliabe. A Bíblia diz que, quando Samuel o viu, pensou consigo mesmo: com certeza, este é o ungido do Senhor. E por que ele pensou isso? Porque Eliabe era alto, forte, tinha a aparência de um rei. Ele se encaixava perfeitamente no estereótipo de um líder, de um guerreiro. Fisicamente, ele era impressionante. Talvez ele fosse até mais imponente que o próprio rei Saul. Samuel, mesmo sendo um profeta experiente, caiu na armadilha que todos nós caímos: julgar pela aparência. Ele olhou para o exterior e tirou sua conclusão. É aqui que vem uma das frases mais poderosas de toda a Bíblia. Deus fala diretamente com Samuel e diz: Não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Vamos parar um pouco aqui e absorver isso. Que lição incrível! Deus está dizendo a Samuel e a todos nós que os critérios humanos não são os seus critérios. A nossa sociedade valoriza a embalagem, a beleza, o status, a força, a popularidade nas redes sociais, o currículo perfeito. Nós olhamos para as pessoas e, em segundos, criamos rótulos baseados no que vemos por fora. Mas Deus não. Ele ignora tudo isso. O olhar dele vai além da superfície. Ele penetra fundo na alma e vê o que realmente importa: o coração. O que significa ver o coração? Significa ver nosso caráter, nossas intenções, nossa humildade, nossa fé, nossa dependência dele.
Deus não estava procurando um soldado perfeito. Ele estava procurando um coração segundo o seu próprio coração. E Eliabe, apesar de sua aparência impressionante, não tinha esse coração. O processo continua. Jessé apresenta seu segundo filho, Abinadab. Samuel olha para ele e diz: "O Senhor também não escolheu este. Então vem o terceiro, Samá." A resposta é a mesma. Um por um, 7 filhos de Jessé passam diante do profeta Samuel, 7 homens fortes, provavelmente capazes, que representavam o orgulho da família. E para cada um deles, a resposta divina, através de Samuel, era não. Imagine a confusão de Jessé e do próprio Samuel. O profeta deve ter pensado: mas Deus me disse que o rei estava entre os filhos de Jessé. Será que eu ouvi errado? Será que me enganei? Então Samuel, perplexo, pergunta a Jessé: "Acabaram-se os jovens? São estes todos os seus filhos?" E a resposta de Jessé é quase um detalhe esquecido. Ele diz: "Ainda falta um mais novo, mas ele está cuidando das ovelhas." Perceba o tom, ainda falta o mais novo. Mas era como se Davi fosse uma opção tão improvável que nem valia a pena mencioná-lo. Ele era o caçula, o que fazia o trabalho menos glamouroso, enquanto seus irmãos estavam na cerimônia importante com o profeta. Davi estava no campo, cheirando a ovelha, trabalhando sob o sol. Ele era o invisível, o esquecido, aquele que nem foi chamado para a entrevista de emprego para ser rei. Quantas vezes nós nos sentimos assim, esquecidos, deixados de lado, achando que não somos importantes o suficiente para os grandes acontecimentos? Talvez você se sinta como Davi hoje, no seu trabalho, na sua família, na sua igreja. Você faz o seu melhor. Trabalha duro nos bastidores, mas parece que ninguém nota. Parece que os Eliabes do mundo, os mais fortes e populares, é que recebem todas as oportunidades. Mas é exatamente aí que a graça de Deus brilha mais forte. Samuel insiste: "Mande chamá-lo. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar." A festa, a cerimônia, tudo parou para esperar por aquele que havia sido esquecido. Aquele que era insignificante aos olhos do mundo era essencial para o plano de Deus. Então eles mandam buscar Davi, e a Bíblia nos dá uma descrição dele. Diz que ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. É interessante que a Bíblia mencione sua aparência, mas só depois de Deus ter estabelecido o princípio de que a aparência não importa. A beleza de Davi era um bônus, não o requisito. O que Deus já tinha visto em Davi era o seu coração. Enquanto estava no campo, sozinho com as ovelhas, Davi não estava perdendo tempo. Ele estava desenvolvendo um relacionamento com Deus. Ele estava aprendendo a ser corajoso, defendendo seu rebanho de leões e ursos. Ele estava compondo salmos, adorando a Deus com sua harpa. No anonimato, no lugar do serviço humilde, Deus estava forjando o coração de um rei. Ele estava testando sua fidelidade no pouco, para depois colocá-lo sobre o muito. Assim que Davi entra, o Senhor diz a Samuel: "É este. Levante-se e unja-o." Sem hesitação, Samuel pega o chifre com óleo e unge Davi ali mesmo, na frente de seus irmãos. Naquele instante, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Aquele menino pastor, o esquecido, o improvável, foi escolhido e capacitado por Deus para ser o maior rei da história de Israel. A unção
não o levou direto para o trono. Ele voltou para o campo. Ele ainda teve que servir na corte de Saul, enfrentar Golias, fugir pelo deserto. O que essa história nos ensina hoje? Primeiro, ela nos ensina a parar de nos compararmos com os outros. Deus não está procurando cópias. Ele criou você de forma única e tem um plano específico para a sua vida. Seu valor não está na sua aparência, no seu número de seguidores ou na aprovação das pessoas. Seu valor está em ser um filho amado de Deus. Segundo, ela nos ensina a valorizar os processos. Davi não se tornou rei da noite para o dia. Ele foi fiel no campo, no anonimato. Talvez você esteja hoje no seu campo de treinamento. Seja fiel onde Deus te colocou. Sirva com excelência, desenvolva seu caráter, aprofunde seu relacionamento com Ele. É nesse lugar secreto que Deus está preparando você para coisas maiores. Não despreze os pequenos começos. Um Deus que vira a lógica do mundo de ponta cabeça. Um Deus que escolhe as coisas loucas para confundir as sábias e as fracas para confundir as fortes. Ele se especializa em usar pessoas comuns, improváveis, esquecidas, para realizar seus feitos extraordinários. Talvez você tenha se sentido rejeitado pelas pessoas, talvez você olhe no espelho e não goste do que vê. Talvez o mundo tenha dito que você não é bom o suficiente. Hoje, eu quero que você ouça a voz de Deus dizendo a mesma coisa que ele disse a Samuel. Eu não vejo como o homem vê. Eu vejo o seu coração. E é o seu coração que ele quer. Um coração rendido, humilde e disposto a segui-lo. Essa é a escolha divina. Não se baseia em méritos, mas em graça. Não se baseia no exterior, mas no interior. Você pode ser o Davi da sua geração, aquele que ninguém espera, mas que Deus escolheu para fazer a diferença. Creia nisso. Obrigado por ter ficado comigo até aqui. Se esta mensagem tocou seu coração, deixe seu amém nos comentários. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa saber que Deus o vê e o valoriza. E claro, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos encontros. Que Deus abençoe imensamente o seu coração. 8A Proxima.